Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula do livro de Isaías. Essa é a nossa sexta aula do nosso estudo e a gente vai dar continuidade a um tema que nós não terminamos na aula passada. Na nossa quinta aula, eu terminei falando sobre como os profetas, em específico, obviamente, Isaías, vão enfatizar a primazia da moral sobre as questões rituais, holocaustos e guarda do sábado e luas novas e etc. Como aquilo parece ser completamente sem sentido diante da prática de injustiça, de opressão. Um assunto que, como eu disse, é comum não só dentro do livro de Isaías, mas sim entre a maioria dos profetas, né? Parece que quanto mais o tempo passou e Israel se distanciou daquele acordo feito com Deus, mais eles precisam ser lembrados de que a aparência, essa religião da formalidade, não vale nada para Deus. Deus diz lá em Isaías 1, eu tampo os ouvidos, eu não ouço. E agora eu queria dar continuidade com vocês a esse tópico, lendo talvez um dos textos que, junto com Isaías 1, compõe esse cenário forte da importância da moral, da intenção, do coração, no discurso profético de Isaías. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 58, para a gente ler esse trecho. Começar lendo os primeiros versículos e depois a gente vai ler o segundo bloco. Diz assim, Isaías 58:1. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Pausa aqui. Isaías começa, logo de cara, a gente vê no início do capítulo 58, apresentando uma perspectiva divina do jejum que Israel tem feito. Israel tem feito um jejum, aparentemente, preocupado em cumprir com um comando divino, ou com uma ordem divina, com uma sugestão divina de jejuar, só que parece que esse jejum de Israel não é muito bem o que Deus espera. O capítulo segue uma estrutura interessante e ele tem alguns detalhes que vale a pena a gente destacar. Por exemplo, no versículo 3, aparece essa palavra, conjugada já aqui, jejuamos, tsamnu, que vem do tsom, jejum, essa palavra aqui em hebraico, uma palavra que vai aparecer no capítulo o tempo inteiro, o tsom. Então, aqui no versículo 3, como a gente leu, por que jejuamos, se tu nem notas? Então, a questão do jejum, associada a uma outra palavra que aparece aqui, uma outra expressão, que é essa ininu nafsheno, que é a sequência, porque afligimos a nossa alma. E essa palavra é bem importante também para o que a gente vai ver lá na sequência. Tá? Por que nós nos humilhamos, afligimos a nossa alma e você nem nota? Essas perguntas que Israel faz no versículo 3, elas são perguntas provocadas pelo que é dito no versículo 2. Então vamos lembrar lá o que está escrito no versículo 2. Então no versículo 2 dizia: ainda me procuram de dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Então, parece que Israel, o texto está falando, Deus dizendo, Israel parece ter prazer nos meus preceitos, parece procurar justiça, mas na verdade,
Eles estão perguntando, por que nós jejuamos e você não nota? Por que nós afligimos nossa alma e você nem vê? E depois ele vai falar que tipo de preocupação é essa que Israel tem. Porque diz aqui, no versículo 2, que Israel tem prazer. Que prazer é esse? E essa é uma das palavras-chave aqui do início. Por exemplo, a casa de Jacó, diz o texto, Yerpatsum, tá? Eles têm prazer em conhecer os caminhos. E depois fala que eles têm prazer, a mesma palavra, em se achegar ou em se chegar a Deus. E é esse verbo-chave aqui, o verbo rafatz, deleitar-se, ter prazer. Então, como a gente viu aqui, né? O texto começa, Israel tem prazer na minha lei, tem prazer nos meus caminhos, tem prazer em chegar a mim. Mas espera aí, que prazer é esse? Daí começa a pergunta, por que o Senhor nem nota quando a gente jejua? Por que o Senhor não olha para nós quando a gente aflige a nossa alma e etc? O próprio texto indica na sequência que prazer é esse que Israel está falando. A resposta divina nos versículos 3 e 4 que a gente leu, diz assim, vamos ler de novo, eu sei que a gente acabou de ler o texto inteiro, mas a gente vai ler de novo agora olhando algumas palavras que eu queria destacar para vocês repararem. Ó, eis que no dia que vocês jejuam, né, e no dia em que jejuais, aqui a expressão Beyom Somerchem, né? Então, no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos próprios interesses. Olha só a raiz aqui que aparece, né? Olha, refetz, né? Então, só lembrando aqui, ó, a gente tinha aqui o verbo rafatz, né? Essa raiz aqui, que a gente pode ver, ó, het, fe e tzadeh final, rafatz, e ela se repete agora de uma maneira substantivada. Olha lá, o refetz, o interesse. Então, olha o que o texto está dizendo. No dia que vocês jejuam, vocês dizem ter prazer, ter deleite na minha lei. Mas sabe o que acontece? No dia que vocês jejuam, o deleite não é em mim, não é em chegar em mim. Sabe do que vocês se deleitam? Ó, nos próprios interesses. O jejum que vocês fazem é preocupado com vocês, somente com vocês. E só uma pausa, né? Normalmente é isso que a gente ouve sobre o jejum, né? O jejum tem a ver com a gente, uma procura minha, uma busca minha. O jejum é algo introspectivo, é algo para mim, ponto. Mas aqui o texto diz, vocês se preocupam com seus próprios interesses. E calma, vai piorar. Diz assim o texto, vocês exigem que se faça todo o vosso trabalho. Espera aí, vocês estão preocupados com os próprios interesses, estão oprimindo os outros para que eles trabalhem por você. Eis que vocês jejuam para contendas e rixas. Olha lá, para contendas e rixas. E para ferir com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então a gente já tinha lido isso. Só que agora, relacionando essas palavras de deleite, de prazer, a gente vê que, na verdade, o prazer de chegar a Deus, o prazer em buscar a Deus não é verdadeiro. Na verdade, o povo jejua buscando saciar os próprios interesses. Eles querem se deleitar nas questões deles. E a resposta divina vem na sequência. Diz assim no versículo 5. A gente vai ler aqui primeiro, depois eu queria destacar algumas palavras, alguns detalhes. Deus diz, seria este o jejum que escolhi. E agora ele fala, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si o pano de saco. É versículo 6. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha só que interessante a relação do 5 com a resposta divina. Aqui no 5 é perguntado ao povo, né? Seria esse o jejum? De novo, a palavra tsom, que eu escolhi que o homem aflija a sua alma.
E esse verbo afligir, né, que aqui conjugado está anot nafsho, né, anot do verbo aná, que aparece aqui embaixo, ó, a raiz aqui, ain, nun, re, e a alma, né, nafsho, de nefesh. Então seria esse o jejum que eu pedi para vocês, que o homem aflija a si mesmo? Que o homem se submeta a um sofrimento? É esse o jejum que eu pedi? Que ele enfraqueça a si mesmo? A resposta é: porventura não é esse o jejum? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa? E aqui eu destaquei só essa palavra, para vocês verem um paralelo. Os pobres desabrigados. Olha só a palavra que aparece para os pobres desabrigados. Anaim. Essa palavra, ela tem a mesma raiz dessa daqui. Ó, aná. E o que é isso interessante? É interessante no seguinte aspecto. O que o texto está falando, basicamente, Isaías está falando, é assim. Vocês acham que o jejum é o dia em que vocês têm que se enfraquecer, têm que sofrer, fazer o corpo de vocês sofrer. Mas será que o jejum que eu peço para vocês, antes disso, não é que você, ao invés de se enfraquecer, que você cuide do fraco? Será que ao invés de primeiro deixar de comer, será que o jejum não é também, antes de mais nada, dar de comer para quem não tem? Será que ao invés de sofrer, você não deveria, antes de mais nada, cuidar daquele que sofre? Israel. Essa é a mensagem no paralelo das palavras. Vocês querem afligir a vocês mesmos, mas não estão cuidando do aflito. E afligir a você mesmo sem cuidar do aflito, sabe o que é para mim? Nada. Nada. De novo, nada. Não é nada. E ele continua, versículo 9 e 11. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Da onde que ele fala isso? Porque ele fala, quando vocês cumprirem com isso, versículo 8, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça, de novo, justiça, irá diante de vocês. E a glória do Senhor será retaguarda. Daí agora diz, então vocês vão clamar e o Senhor vai responder. Olha só qual é a raiz da palavra responder, do verbo responder em hebraico. Ain, nun, re. Olha basicamente o mesmo som de aná que a gente viu aqui. Olha aqui. É a mesma raiz. Ain, nun, re. E aqui agora a gente tem de novo, só que não associada ao pobre, necessitado, aflito, mas sim a resposta. Então olha só como a resposta divina está associada com não afligir a si mesmo, mas antes de qualquer coisa, cuidar do aflito. Deus responde o povo quando eles, ao invés de se preocuparem em afligir a si mesmos, cuidam do aflito. Olha que curioso. E continua. Gritarás por socorro e ele dirá, Deus falando, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma, aparece de novo a palavra nefesh aqui, ao faminto, e fartares a alma aflita, olha lá de novo, nefesh, naná, e esse naná vai ter a mesma raiz também do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão, isso é lindo, né, gente? Olha essa linguagem, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. Agora sim, você vai ter a alma farta. Por quê? Você cuidou daquele que não tinha fartura. Até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías está ensinando a gente que o quê? Conhecer a Deus, lá do capítulo 1, envolve conhecer o outro. Conhecer a Deus nos profetas, em Jeremias, em Isaías, é cuidar do outro, antes de qualquer coisa. Se você acha que você conhece a Deus porque você decora um monte de versos, se você acha que você conhece a Deus porque você sabe responder rapidinho um monte de perguntas com textos, né, prova,
Isaías vem e fala assim, sabe o que é essa sua decoreba? Para mim, nada, porque você não me conhece. O boi conhece o possuidor, o jumento conhece, mas você, Israel, não. Conhecer a Deus envolve conhecer o outro. E é interessante que isso está claro em outros profetas também. Olha esse texto de Jeremias 22:16. Falando sobre o rei Josias, Jeremias afirma, julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. É conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus, segundo Jeremias, segundo Isaías, é cuidar do outro, cuidar do vulnerável, cuidar do aflito, necessitado. Ah, mas e tudo que eu estudei? Não, óbvio, isso é importante também. Mas tudo isso, sem se preocupar com o outro, Isaías vai falar? Nada. Jeremias vai falar? Nada. E aqui, eu trouxe dois elementos para a gente refletir, né? Que existe um mal que a maioria de nós é culpada, né? O mal da indiferença. Nós nos mantemos neutros, parciais e dificilmente movidos pela injustiça feita aos outros. E quando nós lemos as experiências dos profetas bíblicos, a gente aprende que o profeta, ele é a pessoa com que sofre com o dano, o prejuízo e a ofensa que é causada aos outros. Então não importa o crime que é cometido, é como se o profeta fosse a vítima e a presa. Toda profecia é uma grande exclamação. Deus não é indiferente ao mal. Deus, ele é pessoalmente afetado pelo que o homem faz. Ele é o Deus do patos, o Deus da paixão. Esse é o significado da palavra patos, paixão. O Deus bíblico, o Deus de Isaías, o Deus que Isaías apresenta é um Deus apaixonado pelo povo, apaixonado pelo ser humano, a ponto dele dizer, tá vendo tudo isso que eu pedi para vocês, Israel, lá atrás? Isso daí não vale nada se você não entende que existe sim uma hierarquia no que eu espero de você. E essa hierarquia tem, antes de qualquer coisa, o cuidado com o outro, que é a minha imagem e a minha semelhança. Se você não entende isso, você não está entendendo o básico, Israel. Essa é a mensagem, uma das, centrais de Isaías, uma das mensagens mais importantes de Isaías, que é o quê? A performance, o externo, não é nada se você não vê no outro a imagem e semelhança de Deus. Isaías diz para nós, quando você protege a imagem e semelhança de Deus no outro, você projeta mais a imagem e semelhança de Deus em você. Quando você cuida daquele que tem fome, no dia de jejum, ao invés de se fazer sofrer, ao invés de trazer um sofrimento para você, você cuida daquele que sofre, aí sim, a sua alma se fartará. Ao invés de afligir a sua alma, cuida da alma que é necessitada. Aí sim, a sua alma vai se fartar. É isso que diz o texto. Porque isso é a essência da religião de Isaías. Isso é o que está no topo da hierarquia das preocupações do Deus de Isaías, que é o Deus da Bíblia toda. Um Deus que se preocupa com o ser humano, um Deus misericordioso. Na sequência, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver essa misericórdia sendo retratada num dos trechos que talvez seja o trecho mais conhecido de Isaías. A gente, principalmente na comunidade cristã, ouve bastante, que é o trecho que fala de um servo que sofreria pela humanidade, sofreria pelo povo de Israel, para que ele pudesse alcançar a misericórdia. Na próxima aula, a gente entra na seção dos cânticos do servo. E se você agora ficou na dúvida, mas não era o cântico do servo sofredor? É intencionalmente. Não é um cântico, são cânticos. A gente vai ver isso na próxima aula. Até lá!